Olá meninas, olá meninos, estamos aqui hoje para mais um episódio do Mundo das Babás. Esse mundo que é meu, que é seu, que é nosso. E o nosso objetivo aqui é trazer cada vez mais conhecimento para o seu dia a dia. Seja você babá, enfermeira, pai, mãe, cuidadora ou uma pessoa que quer evoluir, seja no seu mundo aí da qualidade de vida, na sua caixinha da qualidade de vida, seja na sua caixinha financeira, porque aqui a gente não tem limites com relação aos temas, a gente fala de tudo, exatamente, de tudo. E eu tô aqui mais uma vez para um dia muito especial, com uma pessoa muito especial que daqui a pouco a Débora vai apresentar, Falar tudo. mas eu sim vou apresentar a Débora. Nem precisa, né? Porque a gente tá junto todo episódio. Todo episódio. Mas a Débora é jornalista e ela tá aqui comigo para essa função muito gostosa de entrevistar a nossa convidada de hoje num tema muito bacana e que eu particularmente adoro. Não é, Débora? Com certeza, eu já sei de tudo. Eu falei assim, não, esse tema vai ser muito bom. E, claro, um oi para vocês aí que estão vendo a gente. Oi, Bia, muito obrigada de novo, né, para estar aqui. Você que não me convide para estar aqui, principalmente nesses temas que a gente gosta. Não vamos revelar ainda a nossa entrevistada, mas eu quero que você aí já mande aí para todo mundo esse conteúdo no YouTube, Spotify, tem cortes no Insta, não é, Bia? Sim, senhora. Tem muita coisa. Então, Bia Greco e Débora Galhardi aqui juntas para trazer muito conteúdo para vocês aí do nosso mundo. E eu posso apresentar logo, que é pra gente dar bastante Vamos, tempo que eu quero para falar ela. muito desse assunto. Então vamos. Eu vou apresentar aqui, qualquer coisa você vai complementar aí, hein? Eu tô aqui com a Andréia Martes e ela, ó, deixa eu colar aqui, peraí, ó. A Andréia, ela fala de saúde, ela fala de qualidade de vida, ela fala de não só dietas, porque a gente não pode falar que é dietas, né? A gente fala aí que são o quê? Formas de Se alimentar. viver saudável. Alimentação saudável, já ia falar dieta, ninguém fala de dieta. É muito Alimentação chato, saudável, a gente vai falar de vida, né? E eu quero apresentá-la aqui. Matheus, a gente já pode apresentar? Já pode mostrar? Então vamos mostrar. Tudo bom com você, Andréia Martes? Tudo bem, prazer, é um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer a oportunidade de abrir esse espaço para poder levar informação para as pessoas, né? E você estava falando de dieta e a gente fala de estilo de vida. É um estilo de vida saudável. É isso. Nada como uma especialista. Eu falei para quem veio já. Ela já veio para já deixar a gente já certinho ali na ponta do lápis. E o que você acha? A gente já joga pergunta, Sim. A gente já fala com babás ou no geral? Pode falar no geral, Dé. Então vamos no geral, então. Vamos fazer um pouquinho o conceito. Andréia, responde um pouquinho pra gente aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, peraí, gente, que eu fiz cola. Peraí. Porque tem muita coisa. Vamos lá. As perguntas chegaram. Tô vendo que o seu WhatsApp não para aí. A gente fala que vai fazer. Hoje a gente vai tratar do que a gente chama aí de hábitos saudáveis. Você, por exemplo, você fala bastante lá nas suas mídias que não negocie o inegociável. E também que a conta chega para todos, né? Independentemente da idade. Quais são esses hábitos saudáveis e inegociáveis, Andréia? Conta pra gente. Então, assim, existe os pilares da vida saudável, né? Isso não dá pra gente negociar. Então, basicamente, é o que todo mundo sabe, né? Mas não custa a gente frisar. Alimentação saudável, eu não estou falando de dieta, eu estou falando de uma alimentação equilibrada. Então, o que a gente fala? Eu costumo dizer assim, desembale menos e descasque mais. Comidas mais saudáveis, né? Tudo que dura muito, tem muito conservante, já não é uma coisa muito boa, né? Então, aquele velho hábito de ir à feira, de ir ao sacolão, de comprar coisas mais naturais, mais saudáveis. Então, alimentação saudável, atividade física, colocar o corpo em movimento para mexer. Isso é inegociável, não tem jeito. Todos os dias? Eu, Andréia, eu faço assim, um dia eu tiro de descanso. Um dia, porque o corpo precisa descansar também, né? Agora, assim, pelo menos 3 vezes na semana é legal que você faça alguma coisa. Pelo menos. E, assim, dormir bem
né? O sono é um dos hábitos que entram nos hábitos saudáveis que a gente precisa dar atenção. Então, tem gente que precisa dormir 6 horas. Eu, por exemplo, se eu dormir durante 7 horas, eu acordo bem. Tem gente que precisa de 8, mas entre isso, menos do que 6 não é legal. Você acha que você está descansando, mas você não está. Mais do que 8 também já é aquela coisa que você já fica mais mole do que descansado. Mas o ideal é a gente acordar assim, nossa, tô renovado. Se você acordar e você tiver já logo que levantar, ai, que vontade de ficar aqui, ai, que quero dormir logo de novo, você não descansou. Então você precisa, além de dormir, ter uma noite realmente de descanso que possa te refazer todas as suas energias para você encarar teu dia, né? E o manejo do estresse também é uma coisa muito importante, ainda mais nos dias atuais. Ai, André, é difícil. Ninguém falou que seria fácil, mas tá na nossa mão, depende de cada um de nós, como a gente encara as coisas, as situações, as dificuldades. Então, tentar realmente encontrar ali rituais para você manejar o seu estresse. Então, com essas práticas, você consegue até trabalhar a sua imunidade. E você acaba se blindando um pouco mais diante de tantas coisas que a gente vê que atacam a gente por aí no nosso dia a dia, né? Perfeito. Tomar água também é uma coisa importante, gente. Só lembrando. Vou pegar um gancho já para linkar com o nosso público, nosso maior público, que são as profissionais que cuidam de criança. Tenho 2 perguntas. A primeira, o fato de eu estar cuidando de uma criança, eu estou fazendo atividade física no seu ponto de vista? Eu acho que depende da idade da criança e depende das atividades, né? Porque se é uma criança pequena, muito agitada, que você, sei lá, tem que jogar bola, tem que brincar, isso já conta como uma atividade, né? Mas é importante que a profissional tente ter um momento para ela, né? Eu costumo dizer que eu exorcizo todos os meus demônios, meus problemas e estresse na academia. Hoje em dia a gente fala muito em você estar presente no momento presente. Isso é muito importante. Então, o momento que elas estão ali cuidando, se dedicando para uma outra pessoa, para uma criança, ela tem que estar presente ali. Então, ela não deixa de ser uma coisa com um pouco mais diligência, com mais atenção, né? Então, ela até se exercita, mas não é propriamente a atividade física que seria o momento dela. Então, seria legal ela ter um momento para ela, seja uma caminhada, seja uma musculação, sei lá, pular uma corda, não importa, mas para ela ter um momento para ela também desestressar, se reenergizar e estar pronta para começar o dia. Perfeito. Né? Falando um pouco da rotina da profissional, eu tenho basicamente 3 tipos de rotina diferentes de profissionais. E tem uma rotina que é durante o dia, profissionais que vão e voltam para o trabalho, tem durante a noite, as que passam a noite em claro, que aí já entra no sono, que eu acho que já é um pouco mais delicado, e tem as que chegam a segunda-feira na casa da patroa, né, da criança, e saem só na sexta-feira. Para todos esses estilos, eu acredito que a gente tem uma forma de auxiliá-las para essa questão da atividade física. Porque você falou assim, faz uma musculação, faz uma caminhada. Dá para fazer coisas no próprio quarto, se ela dorme lá no quartinho dela, na casa da patroa dela. Ela consegue fazer por conta própria. E quanto tempo seria o ideal, falando nessa rotina pesada que as nossas profissionais têm, Andréia? Ela consegue fazer, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem a internet à nossa disposição, você consegue ali pegar, às vezes, aulas, vídeos, dicas, você não precisa nem de muito apetrecho, você pode fazer exercícios com o peso do corpo, né? Eu tenho só meia hora, não tem problema, faz a meia hora que você tiver, como você falou, no quarto dela mesma, às vezes, né? Ela pode ali em meia hora fazer alguns exercícios, para quem dorme no trabalho, realmente ela precisa à noite ficar lá atenta e ela tem que procurar no outro dia descansar para depois então iniciar alguma coisa, tentar fazer alguma atividade física, né? Ou então se ela tem um tempo ali de descanso de jantar, por exemplo, janta e depois vai dar uma caminhada, sei lá, no quarteirão, no condomínio, porque daí ela já vai até fazer a própria digestão dela e isso vai ajudar também, né? Perfeito. E então, assim, eu acho que
Qual é o melhor treino? É aquele que você Que você faz, faz. que você consegue fazer o Consegue melhor horário, o fazer. horário que você consegue Tá, colocar na tua rotina, né? perfeito. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho tempo. Tempo a gente Sim. prioriza. A Sim, gente precisa tentar se organizar, porque para ela cuidar de uma outra pessoa, ela precisa estar bem. Ela perfeito. precisa cuidar dela em primeiro lugar. E eu acho que isso influencia, impacta até na hora de uma contratação. Porque a gente, quando vai contratar, você tem esse olhar. Se ela cuida dela, se ela está bem disposta, se ela tem energia, se ela está bem. Porque para ela cuidar de uma outra pessoa, ela precisa estar bem e cuidar dela em primeiro lugar. Perfeito. Então, ela É isso precisa se mesmo. colocar É. no topo da lista dela, por mais que isso ela precise driblar de várias maneiras, mas ela precisa ter um momento para ela. E Perfeito. mesmo porque a gente está falando de sedentarismo muitas vezes, né? Porque tem babás profissionais ou até os pais, enfim, a gente está falando no geral aqui, embora seja o mundo das babás, mas a gente está falando aí de um sedentarismo que é porta para muitas doenças, né? A gente está aí no mês mundial da atividade física, a gente está falando de saúde e a gente não está falando só de estética, né? A gente está falando muito sobre essa disposição. Então, se eu não tenho, primeiro, essa disposição em cuidar de uma criança, né? Com certeza, quem estiver fazendo a contratação vai olhar e falar, puxa, mas será que realmente vai ter essa condição? Porque é criança, né? Então tá ali para cima e para baixo, foi como você falou, né? Dependendo da criança é uma atividade física, né? Mas dependendo de outra, se tiver só ali no sofá, não tem muito o que Isso. fazer. E até estendendo ainda, a gente falou de atividade física, agora eu vou entrar um pouco na alimentação que você também falou, que eu acho que vai um pouco do inegociável. Tem coisas que não são negociadas na alimentação. Eu ouço muito as pessoas falando, você não é um bebê mimado, não é uma criança mimada para falar, não quero comer alface. Então, assim, vamos olhar o que o corpo realmente precisa. E nessa questão da alimentação, segundo vários estudos com criança, mostram que a maior carga energética de atividade da criança, se ela dorme, faz aquela sonequinha à tarde, é logo depois da soneca, porque eles recarregam a pilha rapidíssimos. E essa parte do tarde, final de tarde ali, do começo, final de tarde, a criança fica muito ativa. E é onde a babá fica menos ativa, e a gente até falou aqui no podcast que são onde acontecem os maiores acidentes domésticos. Eu ia falar justamente isso, porque se você não está com a sua energia refeita, né? Se você não está bem disposta, num segundo pode acontecer um acidente que você nem vê, porque criança é tudo muito rápido. Muito. Então você precisa estar muito atento e muito diligente, né? Então, eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de alimentação, assim, é sempre o equilíbrio, né? Então, uma alimentação saudável, uma coisa leve, não dá para ela comer coisas muito pesadas que depois ela vai ter sono, ou ela vai ter indisposição, ou ela não vai ter energia. Então, quando a gente começa a entrar no mundo da vida saudável, praticar atividade física, uma coisa acaba levando a outra, né? Então, foi como vocês falaram, não é a estética. A estética é legal, a gente gosta, sim, ela vem junto, é um bônus que a gente ganha, né? Agora, o principal é a gente ter saúde. A gente precisa estar saudável. E o sedentarismo, hoje em dia, ele traz muitas doenças, como você mesma colocou, e principalmente obesidade. A obesidade é uma doença crônica multifatorial que, junto com ela acarreta várias outras doenças junto. Então, você tem aí problemas de coração, diabetes, pressão alta, várias coisas. Então, eu costumo dizer que a academia é a melhor farmácia, atividade física, porque lá você vai estar espantando vários tipos de doença, ansiedade, próprio depressão. Câncer, né? De mama, muitas câncer mulheres. também, né? exatamente. Então, tudo começa ali, né? Então, a alimentação está diretamente ligada, né? Você começa a entrar nesse mundo, então hoje eu vou fazer meia hora, nossa, estou me sentindo melhor. Não, mas agora o que eu vou comer? Eu costumo dizer assim, eu não sou uma lixeira, eu não coloco qualquer coisa para dentro de mim, né? Então, eu não tenho o dia do lixo, por exemplo. Eu, Andréia, né? Mas a gente, quando vai, sei lá, abastecer o carro, a gente escolhe o combustível que vai colocar no carro. Então, você tem que escolher o que você coloca para dentro do teu corpo, né? Porque o nosso corpo é uma máquina perfeita. Mas a gente precisa dar as condições ideais para ele entregar o máximo que ele puder, né? Porque
Quando você, por exemplo, uma planta, se você não regar, ela vai morrer. Então, é um cuidado diário mesmo. Então, fazer ingestão de água, dormir bem, alimentação saudável, atividade física, e você vai se sentindo tão bem disposto com isso depois, que naturalmente isso vai entrar na sua rotina, sabe? De uma Perfeito. forma tranquila, sem Natural. isso, não pode ter sofrimento. Tem que ser aos poucos, né? Ótimo. Se você quiser cortar as coisas de uma maneira radical de uma hora para outra, você vai desistir, vai falar isso não é para mim. E não é isso, você tem que saber colocar no teu dia a dia. Acho que Ótimo. até o que você tinha comentado é, mesmo, né? Do tempo, do hábito e do tudo hábito, mais. e tudo demora, né? E, assim, o que eu vejo é que, assim, além de demorar, porque a gente tem que ter paciência mesmo, tem a rotina, o show preguiça, né? Que você tem várias frases muito legais. A gente tem que esperar e tem que fazer, tem que sair da Porque é uma cama, rotina, fazer eu vi ela no show preguiça, ele show show preguiça. preguiça. Eu falei assim, eu vou começar, viu, Bia? Eu vou começar porque ela Mas vai tem estar as lá e eu tenho que táticas, a começar. Andrea tem as táticas, acorda pronta, põe a roupa Então, perto, põe o tênis do lado da cama ali pra ele já te ótimo. ver logo cedo. Tem algumas táticas que fazem com que a gente nem pense que vai pra academia. Porque E eu saber falo que a pros- gente tem que fazer, né? Eu falo para as pessoas que me perguntam, nossa, mas correr é chato, Bia, porque eu gosto de correr é chato, Bia. Eu falo, eu não gosto também, eu gosto quando acaba. Eu adoro quando acaba, amo quando eu finalizei lá meus quilômetros, perfeito. Então eu acho que tudo é uma questão do que faz bem para você e quanto você se sente bem. Mas eu ainda quero voltar aí para ajudar nossas profissionais, Andréia, que é assim, quando a gente fala de alimentação saudável, desembalar menos, descascar mais. Também estou bem nessa linha sua, total de acordo contigo, mas a gente tem que entender que são profissionais que estão na casa de uma outra pessoa e não coordenam absolutamente nada do que tem na geladeira. E muitas vezes não tem nada. E aí, eu vejo muito, você te sigo há muitos anos, você sempre com marmita, sempre com algo ali que você não vai correr o risco de parar em nenhum lugar. Supondo que essa profissional, ela esteja numa casa que os hábitos não são saudáveis, que tem muitas casas, que você sabe, né, bem, Sim. tem muitas casas com hábitos não saudáveis. E essa profissional tá lá. O que você recomenda aí para ela, pelos seus hábitos, pela sua forma de vida? O que você recomenda para ela nesse momento que ela abre uma geladeira e não há nada descascável para ela se Já vou alimentar? anotar. Já vou anotar. Nada saudável para ela se alimentar. Como que ela poderia transformar essa rotina para que ela tenha aí esse mínimo e comece dê essa volta aí na vida dela em termos nessa mudança mesmo de estilo de vida? Eu acho assim, ela pode levar alguma coisa da casa dela, mas se ela não tiver como, se ela tiver que se adequar ao que tem na residência que ela está, comer de forma saudável não requer grandes coisas e nem custa caro. O simples funciona, o básico. Então, assim, ovo, qualquer casa tem. Ovo é uma excelente fonte de proteína, por exemplo. Eu como ovo mexido todos os dias de manhã. Então, você pode comer um ovo de manhã ali. Fruta, toda casa com criança tem. Então, uma banana. Pode ter frutas que o patrão não gosta, não queira que ela coma, mas uma banana é uma fruta barata. Então, assim, acredito que não vai falar para ela, não, você não vai comer uma banana, né? Então, coisas assim. Até o próprio arroz e feijão Arroz já, e feijão, né? sem dúvida. Um arroz e um feijão, um frango, um arroz e feijão, um ovo, uma batata doce, ou uma batata mesmo, né? Que seja assada, que seja cozida, que não seja frita, né? Então, a gente precisa aí encontrar meios, né? E fica uma oportunidade para ela até tentar levar a própria família para hábitos saudáveis, porque você está falando de uma criança que está criando hábitos, né? E que ela vai carregar isso para o resto da vida dela depois. Então, de Excelente. repente, ela pode sugerir, né? E tem, eu já vou abusar Pode. já vamos abusar da nossa entrevistada. Mas tem um que você indica, um pré-treino, vamos dizer, para quem tá começando, vamos dizer que é um treino ainda, vai. Mas o que é legal antes, o que depois?
o que é legal à tarde e à noite para aquela babá que vai ter essa função à noite, né? Essa atividade à noite. O que você indica, André? Então, assim, de manhã, eu acho que ovo funciona super bem, seja mexido, não frito, né? Um ovo mexido. Né? Com bastante óleo, pelo amor de Deus, hein, babás? Não façam isso em casa. Assim, as frutas, né? Sempre ter uma fonte de fruta também, porque ela funciona como um carboidrato bom, né? E vamos pensar o que mais. À tarde, por exemplo, ela pode fazer uma tapioca, ela pode colocar lá um cuscuz, né? Que também entra como uma fonte de energia, que é um carboidrato de índice glicêmico baixo, ou seja, não vai virar açúcar no teu organismo, né? Como, sei lá, o arroz comum. Mas hoje em dia tem estudos que até o próprio arroz comum, eles faz o arroz branco. Ah, você quer comer arroz branco? Então tá bom. Congela ele, porque daí ele vai perder aquela propriedade dele de índice glicêmico alto e depois você pode consumir. E tudo com equilíbrio sempre, né? Então, outro dia eu vi uma moça no Instagram. Revelações. Eu fiquei meio chocada, confesso, porque o Instagram dela é muito engraçado. É assim, vamos almoçar. Então, todo dia, basicamente, ela mostra o prato dela. Eu acho que é do interior e ela tem ali um fogão a lenha e tal. Gente, ela coloca, sei lá, umas 13 colheres de arroz. Meu Deus do céu, não vai caber mais nada no prato. E cabe. E o pior que então, deve a base do prato dela é muito mais um carboidrato do que outra coisa. Então, você tem que Ela trabalha na roça. Então, mas você tem que sempre ter uma fonte de proteína, né? Às vezes mais do que o carboidrato, dependendo. Então, um frango grelhadinho, um ovo, quando tem a oportunidade de comer um grão de bico, ervilha, no meu caso sou vegetariana, né? Grão de bico, exatamente. Para quem é vegetariano, grão de bico, ervilha. Que mais que poderia ser? Esse horário que a gente falou das crianças estarem super ativas à tarde. Então, o ideal é que na hora do almoço ela faça uma refeição muito balanceada, com menos carboidrato. Não. O carboidrato, ele vai dar energia. Tá? Carboidrato é fonte de energia. Tá. Então, ela pode comer o carboidrato, desde que ela coma um carboidrato bom. Então, uma abóbora cabotiã assada, eu amo, tem muito na minha casa. Batata doce, esse tipo de coisa. Um arroz integral, se não tiver o outro arroz, né? Então, esse tipo de coisa, para dar energia. Agora, você tem que sempre tentar equilibrar, né? Dependendo do que ela for. Se for um dia que ela for ter muita atividade, aí a criança vai jogar bola, vamos brincar, vamos pra quadra, não sei o que lá. Ela pode colocar um pouco mais de carboidrato, colocando a proteína, legumes e salada sempre à vontade, né? Perfeito. Quando você começou com o seu lema Show Preguiça, foi pensado na população em geral que realmente inventa muita desculpa e no fundo é a preguiça. Não tenho tempo e no fundo é a preguiça. E como que foi? Da onde surgiu o seu lema Show Preguiça que realmente viralizou e é um lema muito bacana e é real. Sim. Show Preguiça, vai embora, não quero você em mim. Se eu não determinei aquilo como prioridade, né? Então, às vezes, é aquilo que ela falou, uma preguicinha ali, né? A mais. Como que surgiu, Na verdade, Andréa? é interessante isso, porque surgiu assim, bem de brincadeira mesmo. Então, às vezes, eu chegava na academia, porque eu sou muito animada de manhã, né? Gente, eu acordei, eu tô com saúde, eu tô viva. Gratidão, já comecei 100% meu dia, tá maravilhoso. Então, já levantei da cama, que não é uma cama de hospital, é a cama da minha casa. Tô andando sozinha até o banheiro, pra mim já tá maravilhoso. Então, assim, eu acordo muito, eu tenho muita energia de manhã. E aí, quando eu chegava na academia, às vezes tinha gente meio desanimada, às vezes gente... show preguiça! Sai pra lá essa preguiça, longe de mim. E pegou, né? Foi um bordão que pegou. Foi. E realmente é uma coisa que eu falo, gente, não deixa a preguiça te dominar. Mostra pra ela que quem manda nela é você. Perfeito. Então, a gente precisa ter, diariamente, se motivar, né? Então, e às vezes as pessoas falam assim pra mim, ai, Andréa, eu preciso de uma motivação, como é que eu posso me motivar? Faz o seguinte, levanta, tira a roupa e se olha no espelho. Você tá satisfeita? Beleza, continua. Você não tá, sua motivação tá ali. É exatamente isso. É a foto na geladeira. Vamos buscar, Quando entendeu? Melhorar. Quando a gente falava de começar uma dieta, é a tal da foto na geladeira. Eu vou colocar essa foto lá porque eu não vou abrir a geladeira. Mas porque a gente tá falando de corpo, mas a realidade é o que impacta muitas vezes
a mulher, o homem, enfim, hoje a gente tem tantos homens aí agora, né? Sim. Cuidando da aparência. Então, falando de estética, é um dos motivos que realmente muita gente faz esse desafio consigo mesmo. Mas a gente tá entrando aqui, trazendo, inclusive, André aqui, para falar que são vários pontos. Então, é só você enxergar como que você subiu uma escada e como você sobe hoje, se você tá acima do peso, né? É você enxergar questão de saúde. Então, são tantos poréns aí que você tem como você chegar e escrever tudo isso e colocar. É que às vezes a gente espera chegar num nível, né, avançado, como você falou. Hoje, graças a Deus, e que ótimo que eu tô numa cama, saindo de uma cama do meu quarto e não da cama de um hospital. Mesmo porque, né, falando das babás, elas precisam ter um corpo em dia saudável para aguentar o dia de trabalho, né? Sobe dessa escada, pega a criança, pega blá, 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 até para evitar lesões, torções, né? O sobrepeso traz esse problema também, né? Então, para ela ter energia, ela precisa estar com um peso legal, senão ela não consegue, o corpo não responde, né? As faltas no trabalho por conta de questões médicas. Também. Isso acarreta muito a forma como ela é vista no trabalho. Então, É. é a carreira dela que está em jogo. Sim. Esse olhar para dentro. Então, o seu exemplo de tirar a roupa e olhar no espelho, eu ainda vejo aquela questão da gente tirar a roupa, olhar no espelho e olhar dentro dos nossos olhos, que a gente vai ver lá dentro o que realmente eu estou sentindo com aquela imagem. E não é só a imagem. E aí eu vou entrar no outro lado contigo, que quando a gente se olha, né? Como que a gente consegue pensar em melhorar ou ajudar o nosso emocional? Porque são profissionais que têm uma carga energética diária muito grande. Primeiro que elas estão numa outra família. Então elas carregam sim essa carga energética, seja boa ou não, do ambiente de trabalho onde ela está. E segundo, que ela acaba tendo pouco tempo para ela. Então ela realmente, é o que você falou, o tempo é prioridade para ela. Então ela tem que escolher exatamente, então pôr lá na planilhinha dela o horário do exercício, já lembrar como ela vai descascar mais e não desembalar mais, né? Desembalar menos. E como que ela cuida desse emocional? O que você, Andréia, faz para cuidar do seu emocional, que também contribui com uma menor ansiedade, com uma melhor forma física, com um melhor relacionamento interpessoal, porque tudo isso, quando a gente controla nossas emoções, faz com que a gente também tenha melhores relações nesse mundão, né? E o que você faz e consegue dar aí de norte para a gente, para as nossas profissionais, para que elas aproveitem um pouquinho aí do seu conhecimento. Por isso que é legal quando a gente fala da atividade física, né? Porque quantas vezes, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, você não está querendo ir, você está meio chateada e tal, aí você começa, e quando você sai, você fala, nossa, que bom que eu vim, eu estou me sentindo tão bem, porque o nosso corpo, quando a gente começa a praticar atividade física, ele produz os hormônios do bem-estar, da felicidade, do bom humor, né? Então, é químico isso se explica cientificamente. E a gente precisa estar de bem com a gente, né? E o que eu acho importante é que cada um busque a sua melhor versão, né? Hoje em dia todo mundo fala muito de Instagram, de internet, de comparativos, né? Cada um é único, cada um tem um tipo, uma forma, uma carga genética, um tipo físico. Então não adianta eu falar, eu quero ficar igual a Bia. Eu tenho que me inspirar. Puxa, ela corre tantos quilômetros, olha que legal. Eu acho que eu posso começar. Se eu gostar, eu acho que pode fazer bem para mim. Começar e assim, para buscar a minha melhor versão. Então, eu acho que isso já tira uma grande parte de frustração, de ansiedade, né? E assim, conforme a gente vai melhorando a nossa saúde, a parte estética vai melhorando também, não tem como, e a gente vai se gostando mais, porque a gente precisa se amar, a gente tem que se amar. E eu costumo dizer assim, você pode tudo nessa vida, menos desistir de você. Então, por isso, você precisa dar um jeito de realmente se olhar e ver o que é importante para você, o que você gostaria para você, né? E até nessa atividade de babás, elas têm um tempo, né, para trabalhar, porque nem sempre vai ter essa disposição e tudo mais. E quando for daqui 10, 20 anos, como é que eu quero estar?
o que que eu estou plantando hoje, fazendo hoje para minha saúde, para daqui 10, 20 anos eu ter ainda a condição e disposição de usufruir as coisas boas que eu gosto da vida. O caso delas, a saúde é primordial para a carreira. É. É primordial para a carreira, porque se ela não pensar nela em termos de saúde emocional, física, a carreira dela vai acabar. E vai acabar mais cedo. Então, a gente compara, talvez, a um jogador de futebol. Se ele degringolar, começar a fazer tudo errado de alimentação, de dieta, vai ter lesão e acabou. Acabou para ele. E quando ela tá bem com ela, né? Ela estando bem com ela consegue desenvolver melhor o trabalho dela, né? Então, assim, cada uma vai acabar encontrando o seu jeito de trabalhar melhor as questões pessoais, emocionais, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho o meu ritual do sono, eu gosto de ler um livro, de tomar um chá, eu já vou relaxando, então esse é um momento meu. De manhã, eu também tenho o meu ritual, eu vou pro banheiro, primeiro eu tomo muita água para despertar o corpo e acordando meu corpo. Eu não pego logo no celular, eu coloco lá um mantra, eu me troco, aí eu vou fazer uma leitura de meditação depois que eu vou pro telefone. Então, a gente precisa encontrar rituais, cada uma dentro do seu, né? Ah, mas eu começo cedo. Tenta acordar um pouquinho mais cedo, faz o seu momento com você. Eu acho que a gente precisa sempre acreditar em algo. Não importa o nome que você dá, né? Então, se é Deus, se é Oxalá, não importa. Você tem que ter alguma crença em um algo maior e se conectar com a natureza, sabe? Respirar, agradecer. Eu acho que isso faz toda a diferença no dia da pessoa. Eu acho que linka Viver, né? É o que você fala, é vida, né? Não é E eu acho que linka sobreviver, com o né? emocional, né? Quando você fala de mantra, envolve a respiração, envolve você estar plena ali contigo, né? Consigo mesma. Você consegue ter um momento só seu pela manhã, que você não envolve um celular. Então, toda essa parte emocional, qualquer um pode fazer. Esse controle das emoções, é uma meditação, né? Você falou, uma meditação é algo que realmente faz a diferença no dia a dia delas, porque elas precisam estar bem e muito bem para cuidar de um outro ser humano. É o mesmo papel de pai também, e mãe. né? Quando a gente fala lá em casa, eu falo para as crianças, né? Vira e mexe, eles, mãe, quando que eu vou dormir com você? Eu falei, olha, raramente, porque a mãe precisa dormir. Senão, no dia seguinte, eu não cuido de vocês. Eu não consigo dar atenção de qualidade. E eu acho que é exatamente isso. Então, a gente realmente priorizar aquilo que é importante para a nossa vida e saber que se a gente tem um outro para cuidar, cuidando, fazendo se vocês conseguirem tirar um pouquinho aqui do que a Andrea faz aí no dia a dia dela, já é muito rico. E o que eu falo para vocês, nós aqui não estamos falando de vida fitness. Nós estamos falando de um estilo de vida saudável, né? E que está totalmente linkado com a carreira de vocês. Eu não estou aqui à toa, não trouxe a Andrea à toa aqui para falar de fitness, vamos então fazer academia, quantos treinos você faz, qual que é a dica de treino. Não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é trazer para vocês essa noção de que realmente este estilo de vida saudável impacta no seu trabalho, impacta no seu ganho, impacta no seu propósito de vida. Então é por isso que nós estamos aqui hoje com esse E mesmo porque a gente tá falando de lidar com crianças, né? Então imagina as crianças também, se você não tem aquele equilíbrio, aquele autocontrole, tudo isso. Porque foi como a Andrea falou. A gente tá falando aqui, né, que tem um estresse, é uma sobrecarga, né, mental, emocional ali, né? Então física, você tudo, imagina. né? Então, se você seguir pelo menos um pouquinho, eu já anotei o meu aqui, anote aí. Então, semana que vem eu já vou te cobrar. Pode cobrar, viu? Eu já entrei 2 semanas antes já no mundo fitness para poder responder essa pergunta. Não, mas falando agora aqui seriamente, vocês sabem que eu falo muito sério com essas questões. Eu já tive depressão e uma das coisas que um terapeuta me indicou e o psiquiatra, imaginem, não estamos brincando aqui. Ele falou, vá treinar. Eu falei, eu venho aqui para tomar remédio, você me falar isso? Ele falou, não, se as pessoas fizessem menos uso de remédio e fizessem mais exercícios, tomassem água, tudo, eu saí de lá maravilhosa. Eu fiquei 1 ano de treino de Muay Thai, saí da depressão, não tomo medicação, não tomo nada, hoje tô outra vida. Então, eu acredito que as pessoas precisam entender isso, começar.
o pior é começar, né, André? E até às o que ele vezes fala, o né? primeiro passo é o mais difícil. Depois que você começa, você vai. Então, é o que E a gente sente falou. esse... Já deixa a sua roupa separada, já Tudo. deixa Ótimo. ali tudo, nem para pra pensar, levanta, se troca e vai. Ah, eu tô sem coragem. Vai assim mesmo, que você encontra lá no meio do caminho, entendeu? Tem um tempo tem pesquisas de tempo, quanto tempo a gente leva para realmente Pra falar realmente assim, ter tá, gosto. agora meu corpo tá me pedindo. Tem Na esse tipo verdade, de existe pesquisa, um Andréa? mito, né? Um mito dos 20, hábito dos 21 dias, mas na verdade vários estudos já mostraram que a gente precisa um pouco mais do que 21 dias, né? Por isso que eu falo, começa aos poucos para você não desistir no meio do caminho. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Você tem que ir aos pouquinhos. Então, assim, em média, uns 66 dias é o que eles falam que isso já se incorpora como rotina, e aí você já vai automaticamente, o seu corpo já começa a pedir depois, né? Então, assim, eu hoje, por exemplo, às vezes, sei lá, fim de semana, eu falo, ai, não vou fazer nada hoje, mas aí, sem querer, a gente já tá dando tá na uma bike. caminhada. Então, por exemplo, eu costumo dizer muito, né? No domingo, eu não tô afim de fazer nada. Tá bom, troca o elevador pelas escadas, vai a pé até a padaria buscar, sei lá, o seu pão, seja lá o que for. Então, são coisas lúdicas, né? Pega uma bike, vai pro parque, porque aí você vai estar se movimentando, né? Porque se você só colocar coisa para dentro e não se exercitar, como que fica? Onde vai parar tudo isso? Na pochete, né, gente? Não só na Pois é. pochete. É. Perfeito. A gente tem 4 horas de podcast? Não tem. Eu gostaria de ficar também. com a Andréia aqui. Muito, Uma muito vida. tempo. Aliás, morar bem do ladinho dela, só para ir seguindo Pois todos é. os Tem passos. apartamento à venda lá, Bia, bora. Ainda bem que tem o Instagram, que eu consigo te seguir muito. Isso mesmo, é verdade. E porque suas dicas são muito ricas. A gente está no final, caminhando aí para o nosso... Nem vi passar. Eu também não Pois vi, mas é. a gente está caminhando para o final do nosso podcast. Assim, o que eu gostaria muito de te agradecer é porque a gente sempre cai no simples, né, André? Assim, se a gente for pensar, não precisa inventar estratégia, não precisa... então, se esperar o dia D acontecer, então, se acontecer aquilo na minha vida, se eu conseguir aumentar o meu salário, eu vou começar a caminhar no condomínio, não esperar o dia de amanhã, porque hoje a gente conseguiu levantar, a gente conseguiu ir até o banheiro, a gente tem vida, a gente tem saúde, e aproveitar esse dia de hoje para realmente valorizar o nosso bem maior, que é o nosso corpo, né? E todas nós vamos envelhecer, mas a gente Isso. envelheça bem, né? Envelhecer não é uma saúde. opção, mas como envelhecer está nas nossas mãos. Eu preciso Ótimo. falar mais alguma coisa pra gente finalizar. Não, eu acho que a gente só precisa passar o Instagram dessa mulher. Para que muitas outras pessoas Por conheçam o seu favor, né? trabalho, André. Isso mesmo, Parabéns tô pelo lá seu todos trabalho. os dias tentando inspirar as pessoas para fazer atividade física, dar uma motivação, dar um motivo maior, dar um chacoalhão, falar Show preguiça, vamos, quem que vem comigo, vamos embora, porque realmente tem dia que é mais difícil, a gente precisa de um empurrãozinho, né? Mas isso acaba se tornando um hábito diário, realmente. @Andrea P. Martes. P. Martes. Como planeta Marte no plural. Perfeito. Ótimo. Muito agradecida pela que sua agradeço. presença. Uma delícia o bate-papo contigo. Foi muito bom, nem vi passar. Nem vi Falei, já passar. acabou, gente? Nada. Agradeço, Débora, por mais Obrigada, uma vez aí Bia. minha parceria, minha parceira de vários e inúmeros Com podcasts. certeza. E eu só tenho a finalizar aqui com um não negocie o inegociável e show preguiça. Então vamos lá. Faça o que der para fazer. Então faça Comece hoje. o que der para fazer. Não deixa Não. para segunda, não. Não deixe É para isso aí. segunda. Muito obrigada. Obrigadão. Eu que Matheus já está agradeço, cobrando ali a nossa Já tá indo, mensagem Matheus, final calma. ali. André, se puder olhar para aquela câmera ali no meio do Aqui. centro, para a gente Aqui, vai falar dar um um tchau e um show preguiça para todo mundo. Show Show preguiça! Preguiça! Tchau, gente. Obrigada.